Boa noite, vamos começar então agora mais uma revisão. É nesse momento que a gente se encontra para rever tudo que a gente viu durante a semana. Então, se você perdeu alguma aula, ou da terça, ou as duas primeiras aulas da quinta-feira, é agora que você revê tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Então, vamos rever a parte textual, que é a aula da terça-feira, que a gente falou de contos modernos. E vamos rever também o que a gente estudou hoje em gramática, né? Na parte gramatical, que é a parte da estrutura da língua portuguesa, que foi a colocação pronominal. E a gente vai ver isso de uma maneira bem dinâmica, né? Que é através de muitas questões para a gente resolver, tá bom? Assim, o conteúdo fica mais fixado aí na sua cabecinha. Então, vem para a aula, porque aqui nós estamos com pressa. O pessoal está pedindo o quê, professora? O que é que esse pessoal quer? Está pedindo VAR, né? O tempo todo esse juiz aparece aí pedindo VAR. Eu acho que ele tem dificuldade de aprender as coisas e quer que a gente repita algumas informações aí para ele. Então, se é para ser VAR, vamos revisar contos modernos e colocação pronominal agora junto com a Luana, né? Faltou só a Luana para fazer a nossa interpretação aqui, aí ficava perfeito. Simbora. Vamos relembrar primeiro sobre contos modernos. Já passou o tempo de você achar que todo conto é da carochinha, não é isso? Os contos modernos, eles começam mais ou menos a se modernizarem ali na metade do século XIX. Sabia disso? Pois é. Principalmente na literatura brasileira, certo? A partir do século XIX, os contos começam a tomar uma nova perspectiva, que é a perspectiva de olhar para a sociedade e trazer problemas reais para dentro das histórias. Então, nada mais de Branca de Neve mordendo a maçã envenenada, nada mais da menina que a sereia que pega a bruxa e tira a sua voz, etc. e tal. A história agora é falar sobre os problemas da nossa realidade. É trazer assuntos que tenham a ver com o contexto que a gente vive, o contexto do país, o contexto do mundo, certo? O alcoolismo, o feminismo, o machismo, e todas as outras situações que a gente lida no nosso dia a dia. Até mesmo para as situações mais simples que possam ser, como as relações pessoais, não é isso? A nossa grande escritora Clarice Lispector escreveu um livro ali no início do século XX, no início não, já ali na metade do século XX, né? Escreveu um livro chamado Laços de Família, onde ela faz vários contos, né? São vários contos que ela escreve em Laços de Família, onde ela faz assim uma análise das nossas relações mais pessoais com a família. Então, contos modernos são aqueles que são diferentes dos contos tradicionais, dos contos clássicos, principalmente, por questões como o vocabulário, porque traz uma linguagem mais atualizada, não é isso? Do que os contos tradicionais, e também possuem outras características que diferenciam o conto moderno dos contos clássicos, que também são chamados de contos tradicionais. Por exemplo, misturar realidade e fantasia, isso também os contos clássicos fazem, só que atualizando e reinterpretando questões universais, como o bem e o mal, o forte e o fraco, a riqueza e a pobreza, o belo e o feio, entre outras coisas. Você vai lá no Belo e Feio, né? Aí você lembra daquele conto que é A Bela e a Fera, certo? O conto A Bela e a Fera é exatamente para falar sobre aparência. Se você não percebeu, a história é para falar sobre a aparência. As pessoas valorizam muito a aparência física e deixam de observar as pessoas dentro de si. Então, A Bela e a Fera é uma história que nos traz essa realidade. Só que ali a gente quase que interpreta mesmo como história de princesa, né? Porque no final o monstro se transforma num belo príncipe e fica tudo bem. Por que é que a menina não poderia mesmo ter sido feliz ao lado de um monstro? E o que é um monstro? É um homem feio, deformado. Não é isso? Você também tem lá o Corcunda de Notre Dame, que também traz essa história sobre a aparência física,
tá bom? Então, nos contos modernos, não acontece essa magia de o monstro virar um belo príncipe, da menina beijar o sapo e ele virar um príncipe. No final das histórias do conto de fada, tudo vira príncipe, tudo fica bem. Senão, não vai ter um final feliz. Quer dizer, o pobre, se você pegar uma novela mexicana, Maria do Bairro, a Maria do Bairro, para poder casar com o homem rico, ela tem que ficar rica também. Por isso, ela herda uma herança, uma fortuna, né? Fica rica, milionária, e aí tem o direito de casar com o homem rico. Por que que simplesmente o homem rico não pode se casar com a pobre e ser feliz para sempre? Por que que ela precisou também ficar rica para poder casar com ele? Porque os contos tradicionais, as histórias tradicionais, sejam contos, novelas, sejam elas romances, eles traziam a ideia de preservar os valores da sociedade. E nos valores da sociedade da época, preto não casa com branco, bonito não casa com feio, velho não casa com nova, homem não casa com homem, mulher não casa com mulher. Então, tinha que haver uma mágica, um efeito, para poder tudo correr bem, certo? E os contos modernos não têm esse critério. Eles, na verdade, atualizaram isso, reinterpretaram essas questões e trouxeram para a gente a realidade. Então, hoje você teve, por exemplo, né? Você tem aí a Bella e o vampiro lá do Edward, ele se apaixona por ela e ela mesma humana se casa com ele sendo um monstro. Tudo bem que mais tarde ela vai ser mordida e virar monstro também, mas aí é outra ideia. Envolver algum tipo de magia, metamorfose, encantamento, instrumento mágico, vozes do além, viagem extraordinária, amigos e inimigos sobrenaturais. Isso aí também tem nos contos tradicionais, tá bom? Só que nos nossos contos modernos, isso acontece de maneira diferente, de uma maneira mais própria da gente, como o conto do Guimarães Rosa, A Menininha de Lá, que era uma menininha que tinha o poder de dizer o futuro das pessoas, não é assim? Né? Só que a menininha, ela é pobre, não é isso? Ela vive no interior do sertão de Minas Gerais, certo? Ela não mora no palácio, as pessoas que as visitam são pessoas simples, as previsões que ela faz é se vai chover, se não vai, se a plantação vai dar certo, se não vai dar, e não saber... ela não tem uma bola de cristal para adivinhar o futuro de ninguém, para saber se vai ser rico, vai ser pobre, se vai casar ou se não vai, nada disso. O enredo e os temas utilizados nos contos modernos são muito atuais. Bem diferente dos contos tradicionais, também chamados de contos clássicos, porque envolvem assuntos relevantes, né? Assuntos importantes para a sociedade atual, como causas de luta das minorias, inclusão, respeito e empatia. Veja que nos dias de hoje, você não pode sair por aí cantando tirei o pau no gato, totó, mas o gato, totó, não morreu, reu. Isso é um absurdo. Hoje você sabe que atirar o pau no gato é maltratos a animais e é crime, certo? Então, hoje a gente não tem mais esse tipo de cantiga, de contos. Hoje, tudo que se escreve é politicamente mais correto, certo? Sempre considerando as causas de luta da minoria, a inclusão, o respeito e a empatia. Então, são características do conto moderno que faz diferente dos contos clássicos. Continua. Eu trouxe aqui um conto para a gente avaliar, um conto moderno, né? Conto do Dalton Trevisan. E eu quero ver o que é que vocês entendem aqui sobre essa leitura. E cá entre nós, na nossa intimidade de professora e aluno, eu vou revelar para vocês que esse é um dos meus textos favoritos. Inclusive, quando eu tinha 15 anos, um dia desse, né? Eu escrevia meu diário, e ainda hoje eu tenho esse diário, Luana, e esse texto eu escrevi na capa do meu diário, Luana. Eu escrevi mesmo assim, todinho, só para não esquecer, só para lembrar sempre dele. E de vez em quando ele aparece no Enem, acredita? Já caiu na prova do Enem. O meu conto preferido, que é Apelo, do Dalton Trevisan, que é um escritor curitibano. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Senhora com S maiúsculo em respeito à mulher, né? Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa da esquina,
Não foi ausência por uma semana. Olha só, o cara passou uma semana sem sentir falta da mulher que foi embora. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho, ou seja, ainda havia marcas dela pela casa, né? A mancha de batom, o prato que alguém colocava na mesa por engano, e de vez em quando parece que ele via a imagem dela no espelho, talvez escutasse a voz dela ainda. Então, por uma semana, ele não sente a ausência dessa mulher. E até achou bom. Olha como ele diz, eu não senti falta. Foi bom chegar tarde. Ou seja, com a esposa em casa, ele tinha que chegar na hora. E agora, sem a esposa, ele pode chegar tarde, nas conversas da esquina. Por uma semana. Com os dias, senhora. Nossa, aí passaram os dias, né? Com os dias, senhora, o leite, primeira vez coalhou. Tu observa como ele economiza nas palavras, né? Ou seja, uma linguagem bem moderna. Ele deveria dizer, com os dias, senhora, o leite pela primeira vez coalhou. Ele tira o pela, ele tira o conectivo e deixa você entender, ó. O leite, primeira vez, coalhou. Sem a mulher em casa, o leite apodreceu, né, gente? A notícia de sua perda, aí ele começa a ficar incomodado com os dias, né? A notícia da sua perda veio aos poucos. Olha como é que ele foi reconhecendo a ausência da esposa em casa. A pilha de jornais ali no chão, porque não tinha ninguém para juntar, ninguém os guardou debaixo da escada. Ou seja, quem fazia isso era ela. Todos os dias a mulher juntava o jornal do chão e guardava ali debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. A casa parecia enorme, vazia, como se a mulher preenchesse com a presença dela a casa, né? E o canário, que cantava tanto, estava triste, amuado, mudo. Não da parte de fraco, observa que, de novo, ele omitiu o uso de uma preposição, tá bom? Ele poderia dizer, para não dar parte de fraco, mas ele não diz, ele economiza. Não dá parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. Encher a cara é bom para esquecer uma perda, né? Fui beber com os amigos. 1h da noite... Uma hora da noite, gente, não é uma hora, esse uma não é numeral não, tá bom? Esse uma aí é um artigo indefinido. Quer dizer, a qualquer hora, a qualquer momento da noite, ele quis dizer isso, olha, a qualquer momento da noite, entenderam? Ele não quer dizer que é 1h da noite, é porque não tem 1h da noite, tem 1h da madrugada, né? Então, 1h da noite, eles se iam, ficava só. Ele economizou de novo, né? Ele poderia dizer, a qualquer hora da noite, eles se iam e eu ficava só. Ele economizou, ficava só, sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda a todas as aflições do dia. Você sabe o que quer dizer última luz na varanda? Olha como um texto, para ter coesão e coerência, é preciso haver também bagagem cultural, bagagem de leitura, né, gente? Última luz na varanda é um hábito que nos tempos antigos, quando os filhos saíam de casa para ir a uma festa, para ir à igreja, para ir a uma quermesse, as mães esperavam o filho com a luz acesa na varanda. Quando não tinha luz, elas deixavam acesa uma lamparina, tá bom? Para mostrar para os filhos que alguém estava em casa esperando. Então, por isso ele diz, olha, última luz na varanda. Ou seja, ele sabia que isso não existia mais. Quer dizer que é esperança, a pessoa esperando por ele, entendeu? Não tem ninguém esperando por ele. Quando ele diz última luz na varanda, quer dizer que não há ninguém lá dentro esperando por ele. Última luz na varanda a todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate. Meu Deus. Ele está sentindo falta das brigas porque a mulher botou muito sal no tomate. Meu jeito de querer bem. Olha aí. Do modo dele, brigar porque ela colocou muito ou pouco sal no tomate é o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora?
Será que é saudade? Sentir falta da briga porque botou sal ou não botou sal no tomate? Isso é saudade? Eu acho que isso é machismo. E vocês? Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcham. Ou seja, está sentindo falta da mulher porque as flores estão murchando. Mesmo que ele jogue água, elas estão murchando. Então precisa que uma mulher cuide, trate das plantas, né? Não tem o botão na camisa. Olha aí como é que ele sente falta da mulher. Porque não tem botão na camisa. Caiu o botão, não tem a mulher para costurar o botão na camisa dele. Não tem o botão na camisa, calça a meia furada. É outro jeito de sentir falta dela. A calça, a meia dele está furada. Porque não tem esposa para costurar a meia. Que fim levou o saca-rolha? Ele nem sabe onde estão os objetos da casa, porque quem organizava tudo era a mulher. Ela costurava, não é isso? Ela limpava a casa, organizava a casa, fazia comida. E ele está sentindo falta é disso, senhora. Nenhum de nós sabe, não é só ele não, tem mais gente na casa. Essa fala, nenhum de nós sabe, quer dizer que além dele, outras pessoas também foram abandonadas, talvez filhos, né? Talvez filhos. Nenhum de nós sabe. Sem a senhora conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Olha como está a família, né? A família perdeu a harmonia. Crianças raivosas mastigando, com raiva, brigando. Venha para casa, senhora, por favor. Ele dando de duro o tempo todo. No final, venha para casa, senhora, por favor. Mas pensa bem, eu só tinha 15 anos e eu gostava muito desse texto. Mas eu gostava por essa perspectiva aqui, entendeu? Eu ficava me perguntando, ele está sentindo falta da esposa ou está sentindo falta de uma empregada? Ou de uma governanta? Ou de uma babá? Ou de uma costureira? Por que a mulher, por que ele não diz que sente falta da esposa, da companheira? Não é isso? Ele só diz que sente falta da briga, ele sente falta das camisas com botão, da meia quando não estava furada, do saca-rolha que ficou fora do lugar. Interessante, né? Essa visão. Dalton Trevisan. Vamos lá, vamos às questões sobre esse conto moderno. Qual é o tema central do conto que você leu? Você sabe identificar do que é que se trata esse conto? O homem do conto está falando o quê? É um homem que narra e descreve sua rotina após ser abandonado. Parece, né? É um homem que narra e descreve sua sede de amar. Ah, gente, se você entendeu que esse cara está com sede de amar, realmente, a última coisa do qual ele falou foi amor. Em nenhum momento ele falou de amor, tá bom? Ele só disse assim, será se é saudade? Mas isso não quer dizer que é amor. Cuidado para você não interpretar com elementos que não estão no texto, porque você acha que seja isso. Você tem que considerar aquilo que você leu e você viu que amor sequer ficou subentendido. Letra C. Um homem que narra e descreve a briga pelo sal do tomate. Gente, ele falou disso sim, mas isso não é o tema central. Isso é um detalhe da história, né? É um detalhe que ele usa, mas não é sobre a briga do sal do tomate que o texto gira. E letra D, um homem que narra e descreve a primeira vez que o leite coalhou. Ele também fala que o leite coalhou, não tem briga por tomate, mas na verdade, a história que você leu é sobre um homem que conta pra gente a sua rotina após ele ser abandonado. Então, esse é o assunto do texto, tá bom? Uma pessoa que narra e descreve sua rotina depois do abandono da esposa. E a narrativa do conto, como é que acontece? O que é a narrativa? É quem conta a história. Quem conta a história está em terceira pessoa e é onisciente. O que é isso, professora? Primeiro, meu amor, elimina a letra B, porque não existe narrativa em segunda pessoa. As narrativas, ela ocorrem em primeira pessoa quando o narrador é um personagem, quando ele diz eu não senti falta. Ele não disse? Eu não senti falta. Na verdade, até gostei. Fiquei conversando na esquina com os amigos. Depois, senhora, que eu comecei a perceber sua presença, sua ausência. Então, é um narrador em primeira pessoa. E primeira pessoa quer dizer o quê, professora?
Quer dizer que ele usa o pronome eu, ele usa os verbos também na primeira pessoa. Eu não senti falta, eu comecei a sentir falta, entendeu? Então, é um narrador de primeira pessoa e só tem uma opção em primeira pessoa. Logo, aqui é aquele tipo de questão que tu não pode perder numa prova, nem num concurso, nem no Enem, porque isso aqui é uma questão mega super fácil. E se você erra uma questão mega super fácil, se for no Enem, por exemplo, se você errar uma questão dessa, você anula uma bem difícil que você tenha acertado. Então, melhor não arriscar. Terceira pergunta. Agora essa aqui é para valer. A visão do narrador quanto ao papel da mulher no conto é... Qual é a visão dele sobre o papel da mulher na vida dele, no caso? Qual é o papel da mulher na vida desse homem? A mulher é sua companheira de todas as situações de vida? Em algum momento ele sentiu falta da mulher companheira? A mulher é apenas um objeto de prazer? Ah, também ele não chegou a tanto, né? Não chegou a tanto. A mulher é vista somente dentro de suas funções domésticas. Ou a mulher é o equilíbrio e o sustento do lar? Sustento não, né? Ele não falou, ó, equilíbrio sim, mas sustento não. Então, o sustento eliminou o equilíbrio, tá bom? Mulher como companheira, ele não falou disso também não. Principalmente de todas as situações da sua vida. Pelo contrário, ele sentiu falta da mulher apenas, somente. Eu nem gosto dessas palavras, mas às vezes elas são necessárias. Ele sentiu falta da mulher, na verdade, foi das funções domésticas que ela exercia. Cuidar das plantas, do bicho, juntar o jornal, não deixar o leite coalhar, costurar a camisa, a meia, colocar o saca-rolha no lugar. Então, na verdade, a visão da mulher no texto é de uma mulher apenas, somente, dentro de suas funções domésticas. E isso é muito triste. A mulher é a Maria Broaca do homem. Que coisa feia, não é isso? Simbora. Queixei-me de baratas. Isso é um conto, acredita? Olha, isso é um conto. Tá aqui, ó, Clarice Lispector. Professora, mas um conto desse tamanho? Exato, contos são textos curtos. Não necessariamente pequeno, curto, uma história curta, que pode ser um texto de 30 páginas ou pode ser em 5 linhas. Tem microcontos que é apenas uma linha e é um conto. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me a queixa. Deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. Esse as aqui é um pronome referencial às baratas, tá bom? A farinha e o açúcar atrairiam as baratas. O gesso esturricaria-o de dentro delas. Esturricaria-o de dentro delas. O gesso, esse o é o gesso, tá bom? Esturricaria-o de dentro delas. Assim fiz, morreram. Pronto. Isso é um texto moderno, isso é um conto moderno, nada de conto de fada, nada de meninazinhas perdidas no bosque, não é isso? Mas histórias do dia a dia. Simbora. Embora muito pequeno, esse texto contém os elementos essenciais de uma narrativa. Encontramos no trecho do conto acima. Que tipo de narrador? Narrador personagem. Ela diz, queixei-me, primeira pessoa. Uma senhora ouviu-me as queixas. A senhora deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em prato tal, a farinha e o açúcar. Ela diz, assim eu fiz, e as baratas morreram. Se tem o eu, claro que o narrador é em primeira pessoa, e narrador em primeira pessoa você chama de quê? Narrador personagem. E qual é o tema dessa história? Qual é o assunto desse conto? É assunto sobre sereias? É um assunto sobre donzelas que estão sequestradas e estão vigiadas por um dragão e precisa de um príncipe para matar o dragão e salvar a princesa? Nada disso, né? É a história do dia a dia. Somente o quê? O tema da história é como matar baratas? Você acha que a história foi feita para isso? Para ensinar a gente a como... Bem que eu aprendi, viu? Vou tentar fazer isso lá em casa, porque tá uma barataça danada. Tem barata para todo lado.
Vou misturar açúcar, farinha e gesso em partes iguais. Não sei onde colocar, porque elas não disseram aí. Vou deixar em algum lugar na cozinha. Pronto, deixar na cozinha. Pior que se o marido achar que for farinha, botar no prato e comer. Ih, tem que avisar. O tema da história é como matar baratas? Ou a vida solitária de uma mulher? Ou eventos cotidianos de uma dona de casa? Ou obsessão pela morte? Obsessão pela morte é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela só está perguntando como é que... Ela só se queixou. Ela se queixou sozinha. Ó. Queixei a mim mesma. Queixei-me reflexivo. Eu me queixei para mim mesma. De baratas. Aí uma senhora ouviu a queixa e deu a receita. Olha, eu vou te ensinar uma receita que não tem saída. Misture açúcar, farinha e gesso que as baratas vão morrer. Esturricadas, tá bom? E ela fez e deu certo, as baratas morreram. Ou seja, o evento principal que a história está contando não é como matar baratas, quem pensou isso não é o motivo. A mulher não mostra que tem vida solitária, está até conversando aí com a outra, não é isso? Obsessão pela morte, muito menos. Então, são eventos cotidianos de uma dona de casa. Uma das nossas preocupações são as baratas cotidianas, né? Dona de casa pode ser qualquer pessoa, até quem trabalha fora é dona de casa, todo mundo é dona de casa. Não quer dizer que a pessoa seja doméstica, tá bom? Ela é dona de casa. Então, simbora. Agora vamos relembrar as aulas que a gente teve aqui dos pronomes, tá bom? Os pronomes pessoais. Então, para a gente poder entender, falar de colocação pronominal, nós introduzimos a nossa aula lembrando dos pronomes. Afinal de contas, quando você fala de colocação pronominal, você está falando disso aqui, ó. Onde é que eu devo colocar os pronomes, principalmente esses aqui, ó. Onde é que eu devo colocar os pronomes oblíquos átonos, né? Onde eu coloco os pronomes oblíquos átonos? Antes, no meio ou depois do verbo? Se coloca antes, é ênclise. Desculpa. Se coloca antes do verbo, é próclise. Se coloca no meio do verbo, é mesóclise. Se coloca depois do verbo, é ênclise. Regra geral, ênclise. Ênclise é a regra geral. Use o pronome após o verbo. Não é isso? Mas tem situações que esses pronomes são obrigados a vir para a frente do verbo. E tem situação que é obrigado a colocá-lo ao meio do verbo. Então, é sobre isso que a gente fala de colocação pronominal. Mas para entender tudo isso, tu tem primeiro que aprender sobre pronomes oblíquos, tá bom? Se tu não souber sobre pronomes oblíquos, você não vai ter como compreender colocação pronominal ou sintaxe de colocação, que é outro nome que a gente dá à colocação pronominal. Simbora. Já vem questão. Aqui a gente não demora muito, não. É papufit, né? Então, começa assim. O H chega... A gente tem que ler a primeira imagem, né? Uma tirinha. Na tirinha se lê a primeira imagem. H chega, provavelmente, aqui numa recepção de um hospital. Aí, a enfermeira gesticula. O H está olhando assim para a enfermeira e diz: queria ver o doutor. Pois não. Sente-se. Bora marcar o assunto da nossa aula, tá bom? Queria ver o doutor. Pois não. Sente-se e espere um pouco. Tá aí, foi usado sente-se, né? É uma colocação pronominal. O pronome está depois do verbo, certo? Na outra tirinha, você vê o H mais de perto e vê que ele está com uma flecha no bumbum aqui. E a enfermeira passada, né, com a ideia. E o H, quando ela diz sente-se, espere um pouco. E o H diz, prefiro não me sentar. Eu prefiro não me sentar. Eu prefiro... Aí você pega o verbo sentar. Não é isso? Ela diz, sente-se. Sente-se ali. Sente-se. Não, eu prefiro não me sentar. Beleza. A quem se refere o pronome se no terceiro balão? Quando ela diz, sente-se, quem é o se? O se é terceira pessoa. Não é isso? Se é a terceira pessoa. Mas como assim? Sente-se, expressão, está falando diretamente com ele. Então, quem é o se? É o doutor que vai sentar aqui, nessa cadeira que ela está apontando.
O se é a própria recepcionista? É o H ou é a flecha? No sente-se, que é o verbo no imperativo, tá bom? Ela está dando uma ordem ou uma orientação. Verbo no imperativo dá ordem ou orientação, tá bom? Então, o se refere a quem você está falando. Com quem que ela está falando? Ela está falando com o doutor, ela está falando com ela mesma, ou ela fala com H, ou ela fala com a flecha. Não é isso? O verbo está no imperativo, então o se é para a pessoa com quem se fala. É o nosso interlocutor, certo? Então, quem é o se? Com quem que ela fala? Com quem ela conversa? Ora, é o H. Então, o pronome se, ele é endoférico, ele é anafórico, porque ele se refere à pessoa com quem o outro está falando. Beleza? Sigamos. Na mesma tirinha, o me. Prefiro não me sentar. Me é pronome oblíquo. O me do segundo quadrinho funciona sintaticamente como? Qual é a função do me no segundo quadrinho? Vamos lá, vamos analisar o verbo. Verbo sentar. Quem senta, só senta e pronto. É um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Certo? Quem senta, sento e pronto. Então, quando ele diz prefiro não sentar-me, quem não vai sentar? Eu. Eu não vou sentar. É assim que ele quer dizer? Prefiro não me sentar, não sentar-me. Certo? Então, como o verbo está no infinitivo, o eu, o me, seria como se fosse um eu, né? Funciona como sujeito da oração, tá bom? Nesse caso aí, o verbo está reduzido de infinitivo, por isso o me aparece como sujeito da oração, uma vez que o verbo sentar é um verbo intransitivo e ele não precisa de complemento, verbal. Logo, o me não pode ser objeto direto, porque o sentar é intransitivo. Ele não precisa de objeto indireto, porque sentar é intransitivo. E ele não precisa de predicativo, porque sentar é uma ação. E predicativo só tem verbo de ligação. Entendeu essa, Mariana? Essa aqui é boa para concurso. Então, como a segunda oração, que é o me sentar, o sentar está reduzida de infinitivo, né? É uma oração reduzida de infinitivo. O verbo é intransitivo, então o me funciona como o sujeito que vai sentar. É quem vai realizar a ação de sentar. Quem vai sentar? Me. Me não vai sentar. Entenderam? Nesse caso, ele age como sujeito da oração. Isso aqui é uma exceção. Isso aqui é uma contextualização. Nem sempre acontece desse jeito. Tá certo? Vamos lá. Se continua. Ainda sobre essa tirinha, em que consiste o humor da tirinha? Vamos para o lado agora significativo do texto, que a gente não pode deixar passar, né? Nossa ideia aqui não é só ver a questão, a função gramatical do texto, mas também entender aí a parte da contextualização. Então, vamos lá. O humor da tirinha. Gente, o humor, ele é sempre gerado por uma quebra de expectativa. Aprendam isso. O que gera humor é quebra de expectativa. E o que é uma expectativa? É aquilo que você espera que aconteça. Quando a moça diz, pois não, queria ver o doutor, pois não, sente-se e espere um pouco. E ele diz, prefiro não me sentar, o que é que quebra a expectativa? É porque o prefiro, na verdade, ele quer dizer, é o não posso. Não é uma questão de preferir, não é uma escolha. Por que que ele foi ao médico? Porque ele pegou uma flechada. E olha onde está a flecha. Como é que ele vai sentar com essa flecha nesse lugar? Então, na verdade, o que quebrou a expectativa da gente foi a situação do preferir, não é isso? Vamos lá. Então, o humor da tirinha consiste ao fato de H não ser atendido pelo médico. Ninguém ri porque o H não foi atendido pelo médico, né, gente? Não é o humor. Ao modo ríspido de como é tratado pela atendente, mas não dá para saber que a atendente ela não foi ríspida. Ela disse, pois não, sente-se, espere um pouco.
Ela não foi ríspida, né? Ela foi ética. Ao fato de, na época, historicamente, não haver médicos. Ora, mas quem está ligando para que no tempo que tinha os vikings, porque ele é um vink, né? Não havia médicos, mas havia curandeiros. Aliás, o H, ele só é um personagem viking, mas a história dele é situada na modernidade. Então, não é isso? Sobra o quê? Ao contraste entre o verbo prefiro e a condição real de H. Ele diz prefiro quando na realidade ele quer dizer o quê? Não posso, né? Olha, eu não posso me sentar. Aí seria, né? Seria óbvio ele dizer que não posso. Mas ele falar, prefiro não me sentar, aí gera o humor, porque quebra a expectativa do que esperava que ele dissesse, tá bom? Então, aí, letra D é a nossa resposta. Tem mais? Complete as frases abaixo com um dos pronomes que estão aí nos parênteses. Aqui é para ver se você sabe usar o eu e o mim. Não é isso? Você sabe usar quando é que eu digo eu, quando é que eu digo mim, quando é que eu posso usar o pronome pessoal do caso reto, ou quando é que eu uso o pronome oblíquo tônico, mim. Que as pessoas falam muito assim, ela disse para mim chegar mais cedo. Mim chegar mais cedo? Dói no ouvido, não dói? Dói que faz calo. Quando a pessoa diz assim, isso aqui é para mim comer. Ixi, Maria, para mim comer agora aí, viu? Gerou duplo sentido, né, gente? Para mim comer aí tem duplo sentido. Vamos ter cuidado com as nossas falas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se você sabe usar o eu ou o mim. É muita coragem. Vou dar uma dica para você. Se tiver preposição, tá bom? E depois tiver um verbo, se tiver preposição e depois o verbo, você vai ter que usar o pronome pessoal do caso reto, porque ele vai ser sujeito desta oração. Ele vai ser sujeito da oração, ele vai realizar aquela ação. É muita coragem para mim enfrentar sozinha. Se eu falar é muita coragem para mim enfrentar sozinha, é como se eu estivesse dizendo que é para enfrentar a mim mesma. Fica quase que reflexiva, entendeu? Então, é muita coragem para eu enfrentar sozinha. Eu, porque o eu é sujeito. Eu é sujeito da oração enfrentar. Me não pode ser sujeito. Me pode ser complemento verbal, tá bom? Complemento verbal, complemento nominal, mas não pode ser sujeito. Os jornais trazem muitas informações para eu ou para mim. Ok, agora tem a preposição, mas no final não tem verbo. Se não tem verbo e melhor, está finalizando a oração, tu não pode terminar uma frase com eu, informação para eu, não é isso? Então, os jornais trazem o quê? Olha aqui a predicação do verbo. Verbo trazer, quem traz alguma coisa para alguém. Aqui é objeto direto, aqui vai ser objeto indireto. Qual é a regra da gramática? Nunca se usa pronome pessoal do caso reto como complemento verbal. Pronome pessoal do caso reto só pode ser o quê? Sujeito, como aconteceu aqui. E aqui eu quero um objeto indireto. Então, se o eu só pode ser sujeito, eu vou ter que completar essa frase com o mim. Os jornais trazem muitas informações para mim. Ok? Entenderam? Os jornais, agora olha a diferença. Os jornais trazem, quem traz algo. O que é que ele traz? Muitas informações, objeto direto. Quem traz algo para alguém. Para quem que ele traz? Para me ler. Olha, aqui tem outra oração. Aqui são duas orações, não é isso? Só que a última oração, ela é o quê? Ela é reduzida de infinitivo. Ela é reduzida de infinitivo, mas ela o ler, quem lê algo, né? Ela é um verbo transitivo direto. Então, os jornais trazem muitas informações para eu ler, porque depois, preposição e verbo. Esse verbo precisa de um sujeito. Essa oração reduzida de infinitivo precisa de um sujeito. E mim não pode ser sujeito. Quem pode ser sujeito? Eu.
Me é complemento verbal, objeto indireto, tá bom? Ou complemento nominal. Ele não pode ser sujeito. Sujeito, eu. Quais são as notícias de hoje? Leia as ou leia elas, para mim ou para eu? Quais são as notícias de hoje? Leia. Vamos julgar. O que eu falei do verbo ler? O verbo ler é um verbo transitivo direto. Quem vai ler? Leia é uma ordem. Leia você ou leia tu, né? O verbo está dando uma ordem. Aí, verbo é o verbo que você chama que está no imperativo, certo? Então, leia você, né? Leia o quê? Leia as notícias. Eu quero uma palavra que substitua esse substantivo, as notícias. Leia elas para mim ou leia-as para mim? Qual é a que diz a regra? O pronome pessoal do caso reto, ele só pode ser sujeito. Ele não pode ser complemento verbal. Quem lê, lê alguma coisa. Leia o quê? Leia as notícias. Leiam elas, leiam as. É isso? Por que eu não posso colocar o elas? Certo? Por que eu não posso colocar elas? Porque aqui, no caso, eu preciso de um objeto direto. Eu quero um objeto direto e o pronome pessoal do caso reto não pode ser complemento verbal. Logo, ele é obrigado a usar o quê? O pronome oblíquo. Leia-as para mim ou para eu? Bem, se não tem mais nada no final, o eu não pode ser sujeito, que não tem verbo na frente. Então, vai ser um pronome oblíquo tônico para finalizar a oração. Leia-as para mim. Porque quem lê, lê algo para alguém. Pronto. Leia a quem? Ler a quem? A mim, objeto indireto. E o eu só pode ser sujeito, não pode ser complemento verbal. Entre eu e você não existe mais amor. Ou é entre mim e você não existe mais amor. E aí, Mariana? Entre eu e você não existe mais amor? Ou entre mim e você não existe mais amor? O Roberto Carlos canta entre mim e você, né? Mas, na verdade, quando você tem a preposição entre, depois da preposição entre, não se usa pronome oblíquo, tá bom? Depois da preposição entre não é o verbo entrar, é a preposição, quer dizer no meio, né? No meio de nós. Então, quando você usa essa preposição, você é obrigado a usar o pronome o quê? Pronome pessoal do caso reto, eu. Desculpa. Vou voltar aqui à explicação. Entre mim e você não existe mais amor. É o contrário. Desculpa aqui. Na verdade, depois da preposição, deixa eu pegar minha caneta, depois de preposição, a gente não pode usar um pronome pessoal do caso reto, Dalene. Depois da preposição, você tem que usar o me, entre mim e você, ou entre ti e você, ou entre si e você, mas não entre eu, nem entre tu, nem entre ele, tá bom? Sempre opte por um pronome oblíquo para poder completar o sentido da oração depois da preposição entre. É o seguinte, essa foi a primeira parte que nós tivemos sobre o uso, sobre as regras da colocação pronominal. Durante a próxima semana, a gente continua com essa aula. Aguarde, boa noite e até lá.